cotidiana, diária, martelando aqueles lugares comuns que a gente estava acostumado a ouvir em relação a Dilma, em relação ao Lula, em relação ao bolivarianismo, em relação... Quer dizer, eu estou falando só de rádio, porque a televisão é óbvio que foi assim, não precisa nem entrar. Teve um dos debates políticos, por exemplo, acabando o debate, teve 2 horas, a Rádio Jovem Pan teve 2 horas de debate com o Reinaldo Azevedo atacando, etc. Vamos projetar isso para qualquer esfera da política ou da economia brasileira, qualquer esfera. Uma questão social, uma questão de saúde, as bicicletas do Haddad. Olha que eu estou falando só de programas da política institucional, né? O que não é isso é igreja. O que não é igreja é um tipo de música que interessa às gravadoras que sobraram do mercado fonográfico. Resultado, os indivíduos ficam expostos a um discurso que não é deles, que eles não criaram, que eles não se identificam, mas que devido a ele ser martelado continuamente e durante tanto tempo, de algum modo ele passa a frequentar o imaginário. Eu acho que houve avanços graças à internet. A internet tem um contraponto, mas ainda ele é insuficiente para permitir uma visão crítica em relação à mídia. Outra coisa que a gente não tem é formação crítica para a mídia. Vamos pensar em programas que atingem, por exemplo, ensino fundamental e médio. Veja na escola. Aí fica difícil, né? Porque a formação crítica para a mídia não é você aprender a ler a revista Veja, é aprender a criticar a mídia. Então você não tem em nenhuma esfera, a não ser por parte de algum heróico professor ou programa, que são muito poucos no Brasil, você não tem uma formação para a mídia, que deveria ter, porque se a gente acha que a mídia é uma esfera importante, você tem que preparar as pessoas para criticar o que vem dela. Então é uma barbárie, né? A esfera midiática no Brasil é a barbárie, não é aquele cenário neoliberal clássico, é a barbárie. Você tem uma programação absolutamente, você tem uma propaganda absolutamente maluca voltada para crianças. Não foi por acaso que o tema do Enem foi publicidade infantil. Muito bem, eu quero dar os parabéns para quem formulou isso, porque você consegue avaliar o que é um ser humano em função de como ele escreve sobre isso. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Mesmo aqueles que são a favor da programação infantil, eu quero ver argumentarem com lógica sobre isso, e se são contra também. Eu acho um tema importantíssimo. Então veja, no fundo, a gente vive num país que eu concordo, isso não é folclore, nós somos super criativos, somos irônicos, debochados, bem-humorados, temos milhões de ritmos, temos uma cultura rica. Só que como a gente leva para a esfera midiática essa riqueza? O que a gente faz com essa riqueza cultural no âmbito da mídia? Nada, é o programa Esquenta da Regina Casé, é aquilo? Aquilo é a riqueza cultural? Então, mesmo assim, a gente tem saraus literários na periferia, a gente tem cinema na periferia, a gente tem cinema em Pernambuco, a gente tem heróis que conseguem quebrar esse bloqueio e conseguem produzir cultura. Eu costumo brincar que essa estratégia é um pouco que nem o punk, que nem o rap. Você vive num lugar claustrofóbico, chega uma hora que você abre a janela e começa a